sutilmente o diabo transformou a adoração em idolatria nas nossas reuniões. Porque a idolatria, ela foca o desempenho, a tarefa, o ritual. A adoração foca a pessoa, a relação foca o Pai. A adoração não está no que entregamos a Deus. A adoração está no que eu vivo, ou que nós vivemos junto dele. Na idolatria, a gente faz. Na adoração, a gente é. O trecho que eu quero hoje ler com vocês está no Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 7, nos versículos 36 a seguir. Eu queria que você lesse comigo este texto essa noite. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. E, diante dos seus pés chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Respondeu Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, lhe perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou nem com um beijo. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados lhes foram perdoados, pelo que ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Uma das atitudes muito presente na experiência religiosa de um indivíduo é a adoração. É bom também a gente lembrar que toda a religião tem uma divindade e, por consequência, pessoas que adoram, que prestam culto a essa divindade. Todo o religioso faz preces, orações, cria mecanismos litúrgicos para agradar a divindade e demonstra uma fé fervorosa para que essa divindade se agrade e fique satisfeito da sua adoração. Mas nessa busca por uma adoração que agrade a Deus, muitos movimentos religiosos prostituíram a adoração. Eles transformaram a adoração em meios e não em uma finalidade. A adoração, ela não é um meio de agradar a Deus. A finalidade da adoração é nos tornar pessoas ou filhos próximos de um pai. Este é o propósito da adoração. Talvez um dado que eu possa dar a você hoje aqui possa ser que ele te choque. Mas no Novo Testamento não existe nenhuma exigência de Deus para nós, para que o adoremos. Não existe nenhuma exigência de adoração no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque a adoração, ela é uma virtude espontânea dos que nasceram de Deus. Então não fazemos por obrigação. Os que nasceram do Espírito, eles adoram ao Pai por natureza.
e não por obrigação. Quem exige adoração é ídolos, imperadores, e não Pai. São os religiosos, e são as religiões pagãs que a divindade exige adoração de seus seguidores, de seus súditos. Por exemplo, nos povos antigos funcionava assim. Havia, por exemplo, o deus Moloque, que era deus dos amonitas, que exigia sacrifício de crianças. Havia também a deusa Astarte ou Astarote, que era a deusa dos fenícios, que exigia um culto de cunho sexual. Esses dias eu estou assistindo uma série chamada Vikings. E na narrativa da série mostra que os exércitos, antes de irem para a guerra, eles realizam sacrifício aos seus deuses para que os seus deuses se contentem com eles e também dê a eles proteção na batalha. E esta é exatamente a ideia medieval e, infelizmente, ainda norteia a nossa fé. Porém, é bom a gente lembrar que o Pai, apresentado por Jesus, não exige adoração. Até porque as adorações sacrificiais, elas foram abolidas, ou seja, canceladas no sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você pode estar aí me perguntando, ou me pergunta, mas o Pai não procura adoradores, como diz lá em João capítulo de número 4? E eu te respondo, sim, o Pai procura adoradores, o Pai não procura adoração. Ou seja, o Pai procura pessoas, o Pai não procura rituais. Diferentemente das religiões, o Deus apresentado por Jesus não tem carência de adoração. Deus não é carente e necessitado de que as pessoas o adorem para ele se sentir bem. Esta ideia de que você tem que pagar o preço, de que você precisa fazer uma adoração decente para agradar a divindade, não existe no Evangelho de Jesus. Isso te choca? Mas esta é a realidade. Até porque, pessoal, é muita pretensão da nossa parte pensar que somos capazes de agradar a Deus com algum serviço prestado, com algo que nós fazemos para Ele. Deus, ele não se agrada de nós por causa do nosso desempenho. Ele se agrada de nós por causa do sangue de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus se agrada de nós. Quem pensa que Deus se agrada e fica feliz por causa do nosso desempenho, pode ter certeza que esse tipo de gente vai exigir de Deus o seu direito. Era assim que os religiosos se sentiam quanto a Deus. Mas o único caminho que nutre ou possível da nossa relação com o Pai não é o mérito, o desempenho, é só pela graça. E graça fala de dádiva imerecida. Põe uma coisa na sua cabeça, pelo amor de Deus. Deus não tem carência de adoração. Ele não está lá, por exemplo, sentado no trono, chateado, pensando, puxa, ninguém está me adorando hoje. Deus está chateado porque a gente não está entregando um louvor como deveria ser entregue. Teu Pai não é um Deus mimado, esperando a sua adoração ou a sua adoração para cuidar de você, pelo amor de Deus. Não pense mais assim.
E o que mais me é interessante é que quando a gente fala nisso, aí aparece um monte de gente correndo para agradar a Deus com os seus rituais, transformando então um pai, o nosso pai, em um diabo. Quem acha que precisa criar ambientes, que precisa criar rituais e apresentar a Deus uma adoração decente para que Ele o agrade, ou Ele se agrade e nos agrade, é transformar o Pai em Lúcifer. É isso mesmo que você ouviu. Quem usa a adoração para agradar a Deus faz de Deus diabo. Porque não é Deus que dá bênção para quem adora. Esta proposta aí é do diabo. Ou vocês não leram Mateus capítulo 4? Que diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou todos os reinos da terra, todas as bênçãos e glórias do mundo e disse, se prostrado você me adorar, eu te dou tudo isso daqui. Então quem retribui com bênçãos a adoração é o diabo. Quem faz troca por adoração é o diabo e não o nosso Pai. Aí você me pergunta, então por que adorar? Ué, nós adoramos a Deus em reconhecimento da sua paternidade e pela gratidão pelo simples fato de quem Ele é. Nós não cantamos hoje aqui? E nós não dissemos uns para os outros, se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele continua sendo Deus? A adoração não está no que entregamos a Deus. A adoração está no que eu vivo, ou que nós vivemos junto dele. Por isso que há tanta idolatria evangélica no Brasil. Por quê? Porque a idolatria, ela foca o desempenho, a tarefa, o ritual. A adoração foca a pessoa, a relação foca o Pai. Por isso que sutilmente o diabo transformou a adoração em idolatria nas nossas reuniões. Então nós estamos adorando ou celebrando junto ao Pai a sua graça. Nós estamos idolatrando um ídolo e tentando agradá-lo para que de alguma forma ele nos abençoe. Virou um culto pagão os nossos encontros. E por não ter então uma vida com Deus, nós, nos nossos rituais de adoração, tentamos compensar adorando no culto a Deus. O idólatra, por exemplo, ele cumpre o ritual para compensar o mau comportamento, para ser aceito de novo pelo Pai. A diferença entre a idolatria e a adoração é que a idolatria se relaciona com o ídolo. A adoração, ela é uma relação com o Pai. Idolatria exige sacrifícios, a adoração constrói afetos. Idolatria se faz a um Deus idealizado pelo idólatra. Já a adoração é o entendimento de uma paternidade celestial. A idolatria é a busca por poder divino, já a adoração é a busca pela relação de amor com o divino. Na idolatria a gente faz, na adoração a gente é. Idolatria, a gente se prostra para receber bênçãos. Na adoração a gente se prostra para oferecer o coração. É por isso que esta mulher aqui do capítulo 7 de Lucas, ela vai nos ensinar muitas verdades. E uma delas é que a adoração não é estética. Isso significa dizer que a adoração não precisa de performance, de adornos, de estereótipos, de espetáculo.
A adoração não é performática. Por exemplo, a adoração na cultura daquela mulher exigia todo um ritual, um preparo, tinha um local específico. Era uma... A adoração ela era tão ritualizada que ela tornou uma adoração engessada. E você pensa que hoje é diferente? Cresce entre nós o número de adoradores de local e hora marcada. Adoradores fabricados por ambientes religiosos. Aliás, uma adoração fabricada dentro de estruturas religiosas. Os religiosos parece que vão para o culto para cumprir protocolos, para marcar presença, para cumprir tabela. É por isso que ritualizam a adoração. Porque o ritual para eles é o desempenho. A adoração é aquilo que é feito e tem que ser feito com excelência dentro da metodologia do lugar. Sabe por quê? Porque capricham na estética, porque não tem coração. Não tem interioridade, não tem vida. É só um rito. O próprio Jesus denunciou essa prática de espiritualidade estética em Mateus 23, nos versos 24 a seguir, quando ele chegou para os religiosos e diz: vocês são falsos. Vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro vocês estão sujos. E Jesus ainda vai mais fundo, dizendo que eles parecem sepulcros caiados. Aqueles sepulcros bem adornados por fora, esteticamente belo, mas por dentro só tem osso e morte. Esta é a espiritualidade estética que o Evangelho está corrigindo hoje o nosso coração. Os antigos dizem, por fora é bela viola e por dentro é pão bolorento. É a mesma ideia. Jesus rejeita toda adoração estética, estereotipada. Por mais bem feita que ela seja, Deus vomita da boca dele. Sim, este vomitar da boca é a ânsia de ter recebido uma aproximação por interesse. Deus disse, o próprio Jesus pediu para que João escrevesse a igreja de Laodiceia, uma igreja estética. O texto diz que a igreja era rica, abastada, ou seja, tinha aparência de igreja, mas era uma igreja cega, miserável e pobre. No texto de Lucas, essa pecadora aqui, ela não quer impressionar os homens. Pelo contrário, ela causou foi mal-estar naqueles homens. Ela só queria estar ali para agradar Jesus e agradecer pelo perdão que ela tinha recebido. O vaso de perfume e o perfume que ela derramou em Jesus é só um detalhe nessa narrativa. Porque o presente não era o perfume, mas o coração dela. Ela não foi lá impressionar, ela foi lá agradecer. Porque são os idólatras que levam presentes para a divindade pensando que vão receber algo em troca. Deixa eu agradar aqui o rei, deixa eu fazer alguma coisa que ele se sinta bem, para ver se ele me devolve algum benefício, se esquecendo que Deus não tem carência de adoração. Que Deus não tem necessidade de que levemos a Ele presentes. Tá vendo como é que a nossa mente é religiosa? Quem capricha no presente, no perfume, no ritual, para ser visto por bom desempenho, é religioso. Tanto que
Essa coisa de estética, ela está tão presente no termo que nós estamos falando sobre idolatria, que o termo no grego, idolatria, traz a ideia de adoração àquilo que é aparente, daquilo que é visível. Adorar aquilo que se vê. Os fariseus, eles eram idólatras. E Jesus sabia disso. Em Mateus, no capítulo 6, os versos 5, Jesus está conversando com os seus discípulos no Sermão da Montanha e diz, quando vocês forem orar, vocês não sejam como eles. Porque eles são falsos, hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas. Qual é a finalidade de Jesus? De serem vistos, estética, de serem enxergados pelos homens. Eles não oram porque eles têm devoção a Deus, porque o coração está inclinado a Deus. Eles oram para que as pessoas vejam que eles são espirituais. E eles são chamados por Jesus no texto de pagãos. Sim, uma espiritualidade estética. Um paganismo travestido de evangelho. Fazem tudo nas redes, na internet, com a finalidade de que os homens aplaudam, elogiem e que os homens vejam. Eu abro um parênteses aqui para dizer que a adoração ela até pode ser vista. Até porque, ainda mais hoje, onde nós vivemos com as redes sociais, a velocidade da comunicação, a adoração ela pode ser vista. Onde está o problema? É quando a finalidade da adoração é para que o homem veja. Esta adoração Deus rejeita. Essa mulher pecadora, ela ficou ali e adorou a Jesus sem se preocupar com o que os fariseus e as pessoas que estavam lá iam pensar. Se tinha uma coisa que essa pecadora não estava preocupada era com os religiosos, ou com as pessoas, com o auditório. Ela não estava ali esperando os holofotes se acender para que a adoração dela fosse vista, não. Ali não tem estética, não tem superficialidade no que ela fez. A adoração dela é de dentro para fora e não de fora para dentro. A adoração é da intimidade, não no estereótipo. Nós não criamos, gente, ambientes que preparam o nosso coração para adorar. É a nossa adoração que adorna o ambiente em que nós estamos. Aquela mulher perfumou a sala. E aquela mulher causou um burburinho, uma inquietação no ambiente. Só que aquele ambiente se tornou um ambiente de adoração. Não porque foi preparado para aquilo, é porque ali tinha uma adoradora. Porque adorador e a adoração não tem local, não tem hora marcada. A adoração é feita com a própria vida, por isso que ela se joga. Ela molha os pés de Jesus com as lágrimas, seca os pés de Jesus com os seus cabelos, porque ela está expondo a vida dela ali. Em Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus disse assim, ó, este povo que se aproxima de mim, e se aproximam de mim com a sua boca, e me honra com os lábios, cantam, adoram, mas o seu coração está longe, está distante de mim. Aí tem um detalhe, Jesus conclui dizendo, e em vão me adoram. Se a adoração que prestamos a Deus não nasceu do coração, da intimidade, não da estética, é só vaidade. E Jesus vai dizer, é em vão. Não perca o seu tempo, porque a Deus ninguém engana. O termo vão no grego aqui no texto traz o sentido negativo e está no acusativo. Ou seja, dá a ideia de uma tentativa de manipulação.
Quando Jesus diz em vão me adora, Jesus está dizendo assim, vocês estão tentando me manipular com os adornos dos vossos cultos? Vocês estão tentando me manipular com esses trabalhos, esses presentes? Mas Jesus está perguntando para nós hoje, onde está o seu coração? Porque onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Tem gente que acha que é capaz de manipular o pai. Filho, filha, desculpe a minha sinceridade, Deus conhece lágrima de crocodilo. Jesus não se impressiona com os nossos rituais culticos, com os nossos desempenhos estéticos de adoração. E nisto tem que concordar com Lutero quando ele disse que tem vezes que as blasfêmias dos ateus são melhor que os aleluias dos devotos. Porque o que toca o coração de Deus é um coração quebrantado, contrito. Eu concordo com Ricardo Gondim quando ele disse que Deus não premia desempenho, Deus premia fidelidade. Deus não está preocupado com o seu bom serviço. Até porque Ele é Deus. Deus está esperando a tua fidelidade. No Salmo 51, verso 17, diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito aquebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, disse o salmista na sua canção, não desprezarás. Jesus não ficou impressionado com o vaso de perfume que a mulher pecadora trouxe. Tampouco com aquele perfume, com aquele cheiro agradável. Não, isso não impressionou Jesus. O que impressionou Jesus foi que Jesus viu verdade nela. Jesus viu arrependimento no coração dela. E Jesus viu gratidão no coração de uma pecadora. Sabe o que é interessante no texto? É que a adoração que Jesus elogiou não veio de um sacerdote, não veio de um crente, não veio de um religioso, não veio de alguém que cumpre os rituais da lei. Jesus elogia a adoração de uma pecadora. É isso que eu queria dizer a você. A adoração não precisa de estética, porque até os pecadores são capazes de adorar Jesus quando existe um coração arrependido e contrito.